cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Desejo que esta paz esteja com todos, né? Bom falar nesta noite sobre a palavra de Deus. Poucos irmãos presentes, mas do outro lado muitas pessoas nos acompanhando. E que você também aí na sua casa possa ter de Deus uma revelação, uma palavra de Deus ao seu coração. A palavra de Deus, ela já foi revelada, está toda escrita e você tem acesso. Peça nesse momento para que Deus fale com você no seu coração. Amém? Porque por mais que possamos ter palavras bonitas, se não houver a inspiração de Deus para compreender aquilo que foi registrado, nós vamos ler a Bíblia e não vai passar de um livro qualquer. Mas se houver a inspiração de Deus, essa palavra ela pula, ela tem vida, ela vai mudar, vai transformar, ela entra na vida do ser humano e, como diz a palavra de Deus, como espada, né, que divide, vai até divisão de alma e espírito, e é apta para discernir as intenções do coração. Se você puder, abra a sua Bíblia comigo na carta que Paulo escreve à igreja de Roma, aos irmãos, aos romanos. E quando se fala de ler Romanos, irmãos, é impossível não falar de salvação, né? Então o assunto não é outro, senão a salvação de Deus. Mas eu quero começar pelo último capítulo. Queria que você abrisse no último capítulo, nos últimos versículos. Nós vamos a uma meditação, um pensamento da palavra de Deus. E o meu desejo é que o Espírito de Deus possa promover essa salvação em você, que talvez pela primeira vez, quem sabe aí passando pelo seu WhatsApp, ou talvez melhor dizendo, pelo seu Facebook, né? Viu aí esse link, quem sabe você separou aí, quem sabe Deus reservou para a sua vida esse momento, para Ele te trazer a salvação. Talvez você tenha buscado caminhos que tem te levado a abismos que você não consegue mais sair, mas nessa noite Deus te chama à salvação e nós vamos ver que só Deus pode te salvar. Romanos capítulo 16, o finalzinho aqui, o versículo 25, é a conclusão desta carta. Paulo diz assim: ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus, do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. A este Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém. Havia um conceito, e os judeus eles tinham este conceito de que a salvação era somente deles. Deus tinha reservado algo que seria revelado logo após a vinda, ou com a vinda de Jesus Cristo, uma salvação que abrangeria toda a humanidade. E João, quando escreve o Evangelho, que leva o seu nome, ele diz: porque Deus amou o mundo. A salvação não estava restrita a um povo específico, a uma tribo específica, a uma família específica. Mas João descreve ali palavras de Jesus Cristo que diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou Jesus para que todo aquele que nele crer
não pereça, mas tenha a vida eterna. Salvação só existe por meio de Jesus Cristo. E Paulo vai dizer aqui na conclusão desta carta que esse mistério esteve oculto desde os tempos eternos. Aqui você pode dar glória a Deus, porque o que Paulo está dizendo aqui é que a salvação que hoje é disponível para você não foi um acidente, não foi fruto do acaso, mas ela já tinha sido planejada na eternidade passada. Deus já te enxergava hoje, Deus já tinha um plano de salvação para a sua vida. É uma salvação projetada, planejada. Deus, Ele cuidou dos detalhes, dos detalhes. Paulo ainda, quando ele vai escrever aos Gálatas, ele diz que quando cumpriu a plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus, nascido de mulher, para que nós pudéssemos ter a salvação. Deus projetou, planejou a história. Deus fez com que tudo acontecesse segundo os seus decretos, para que Jesus viesse no tempo exato. Paulo diz, olha, cumprindo-se a plenitude dos tempos. O que Paulo está dizendo aos Gálatas? Deus projetou um momento para enviar Jesus. A salvação deveria ser revelada no tempo certo. E o tempo certo chegou. Jesus Cristo nasceu exatamente no tempo, no dia, na hora, no minuto, segundo que Deus projetou. A salvação é um projeto de Deus, projetada na eternidade passada, para que todos nós pudéssemos ter a salvação. E Paulo vem trazendo esse conhecimento, e na carta aos Romanos ele vai nos explicar melhor esse assunto. Mas me permita aqui fazer uma introdução sobre a carta de Paulo aos Romanos. Se você voltar um pouquinho atrás, no capítulo 15, se você voltar um pouquinho, nós vamos ver algumas características da pregação de Paulo, e que você, nós que temos a responsabilidade de pregar o Evangelho, devemos ter também. Paulo vai explicar o motivo pelo qual ele está escrevendo essa carta. Nós não vamos ler tudo aqui, não há tempo, mas eu gostaria de deixar isso registrado. Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, segura aí no capítulo 15, eu já vou ler com você. Quando ele está escrevendo aos Romanos, ele diz aos irmãos de Roma, olha, eu gostaria de ter ido aí já vê-los, não tive a oportunidade ainda. Paulo nos dá entendimento de que quando ele escreve essa carta aos Romanos, ele não tinha visitado a cidade de Roma para pregar pessoalmente, mas ele sabia que tinha uma igreja estabelecida em Roma. Então, Paulo tinha até o desejo de ir. Os irmãos vão ver aqui, depois se ler, principalmente o capítulo 15, o finalzinho aí, todo ele, depois você pode ler na sua casa. Ele tinha um desejo de ir lá. Paulo gostaria de ir no final da sua vida, porque ele está indo agora para Jerusalém, mas ele tinha um desejo de ir à Espanha, e quando, nesse trajeto dele à Espanha, ele gostaria de passar por Roma. Mas olha o que me chama a atenção, o porquê é que Paulo não tinha ido ainda à cidade de Roma. Capítulo 15, versículo 20, diz assim, esforçando-me deste modo para pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Pelo contrário, como está escrito, aquele que não tiveram notícia dele o verão, e os que nada tinham ouvido a respeito dele o entenderão. E olha só que Paulo diz no versículo 22, essa foi a razão porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los. Paulo está dizendo aqui, olha, eu não fui visitar vocês porque alguém já passou aí, já pregou o mesmo Evangelho, mas no desejo de pastorear, Paulo envia essa carta à cidade de Roma para dar algumas orientações, e talvez uma das cartas mais belas a respeito da salvação. Alguns dizem que durante a história, da carta que levou a igreja a sofrer uma reforma dentro da sua liturgia,
por Martinho Lutero ou os outros reformadores foi a carta de Paulo aos Romanos. Alguém diria que se ler somente a carta de Paulo aos Romanos bastaria para a gente entender o plano de salvação. Tamanha é a sabedoria que Deus confere a Paulo para ele discorrer sobre a salvação na carta aos Romanos. E Paulo diz aqui, olha, o meu chamado é pregar o evangelho ainda onde não foi pregado. Eu não vim para colocar um outro alicerce. Já tem um alicerce, que essa casa possa crescer. Mas o meu chamado é pregar o evangelho. Olha o que ele diz no versículo 21. Pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram notícia dele o verão. Paulo está dizendo, olha, aqueles que nunca ouviram, é por esses que eu estou trabalhando, para que o evangelho também chegue lá. Vocês já receberam o evangelho, continue ajudando, continue evangelizando, fazendo a obra, mas o meu chamado é levar a mensagem para também que outros possam ouvir e ver, compreender, e os que nada tinham ouvido a respeito dele o entenderão. E ele diz, foi essa a razão, porque também muitas vezes fui impedido de visitá-lo. Irmãos, se Deus tem um chamado na sua vida, não há tempo mais de a gente ficar brigando por espaço dentro de igrejas. Você tem um campo aberto que Deus colocou diante de você para pregar o evangelho. Aqueles que não ouviram poderão conhecer Jesus Cristo através da sua mensagem, da sua vida, do seu testemunho. Você é um agente de Deus aqui nessa terra. Então não fica discutindo costumes, teorias, isso não vai levar a nada. Paulo diz, o evangelho de Deus, o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É simples, simples, simples assim. É o evangelho de Deus. Esse é o motivo pelo qual Paulo está escrevendo essa carta, e pelo fato dele não ter ido até esse momento, a Roma. E eu queria que você voltasse comigo agora no início da carta. Existem algumas lições que eu gostaria que você entendesse. Iniciei lá do final, mostrando que a salvação é um projeto de Deus desde a eternidade passada. Deus projetou, Deus enviou os seus profetas, enviou os seus mensageiros. Por fim, Ele enviou o próprio Filho para que essa salvação pudesse ser concretizada. A Bíblia diz que Deus, olhando do céu à terra, não viu um justo sequer. Jesus Cristo veio para cumprir toda a justiça de Deus, e Paulo é claro ao dizer que ele veio no tempo certo, no tempo exato, na plenitude dos tempos. Quando Deus determinou, foi que Jesus veio para que a salvação fosse descortinada. Não que a salvação antes de Jesus fosse específica a um povo, não, mas ainda não havia esse entendimento. Paulo diz que o povo que recebeu, o povo de Israel, eles foram de uma certa forma egoísta, eles queriam a salvação para eles. Eles erraram em não dizer publicamente sobre o Deus que tinha chamado eles. Eles tinham essa salvação muito pessoal, era deles, somente deles, e deixaram de divulgar o nome do Deus Todo-Poderoso. E o que é que você tem feito depois que recebeu esse Deus poderoso, que mudou a sua vida, que te curou, que te transformou? Será que você tem deixado essa salvação somente para você? Você tem agido como o povo de Israel? Ou você agora tem um entendimento, essa salvação precisa chegar a todos os meus parentes, a todos os meus vizinhos, a todos os meus colegas de trabalho, todos precisam ouvir e ter a mesma oportunidade que eu tive. Você é um agente de Deus, a pregação do Evangelho. Quando Paulo começa a escrever, no primeiro capítulo, ele vai fazendo a introdução, e ele chama os crentes de amados. Nós sabemos, se você lê a carta de Paulo aos Romanos, já no primeiro capítulo, Paulo vai trazer um retrato da situação do ser humano, dizendo que o ser humano é indesculpável, porque mesmo tendo conhecido Deus,
E a Bíblia fala, irmãos, que a própria natureza revela quem é Deus. É impossível alguém olhar para a criação e duvidar que existe uma mente criadora, uma mente pensante que projetou cada detalhe. Cada detalhe. Os cientistas dizem que se o Sol fosse 1% mais próximo da Terra, seria deserto aqui, não existiria vida. Se ele fosse 1% mais longe da Terra, seria frio, seria gelo, não teria condição de existir vida na Terra. Deus projetou o universo do jeito perfeito que é, para que eu e você pudéssemos ter a vida, e agora olhar essa criação de Deus, e dizer que isso é obra do acaso, isso é uma afronta contra o Criador Todo-Poderoso. E Paulo está dizendo no primeiro capítulo, tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, antes dos seus pensamentos, eles estão agora não dando glória a Deus, eles estão honrando mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, amém. Ele vai dizer que esses homens são indesculpáveis, mudaram a atitude normal, homem com homem, mulher com mulher, mudando aquilo que Deus projetou perfeito. E aí Paulo vai dizendo isso aqui na introdução. Mas existia no meio de Roma uma seleção de Deus, uma igreja que Deus tinha salvo, e para esses Paulo está escrevendo. E aí o mistério da salvação é desvendado, é mostrado aqui na carta que Paulo escreve aos irmãos de Roma. Mas me chama a atenção alguns detalhes, irmãos. Olha o versículo 8 do primeiro capítulo. Paulo diz assim, em primeiro lugar, versículo 8 do primeiro capítulo: por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé de vocês, que vocês têm, é proclamada no mundo inteiro. Irmãos, Paulo diz na introdução que aquela população de Roma, e aqui não se restringe somente a Roma, mas ao mundo, era uma geração, era povo ruim, injusto, povo que não adoravam a Deus, mas existia uma igreja eleita, que Paulo está dizendo, olha, a fé de vocês, ela é proclamada no mundo todo. Irmãos, independente de onde você vive, independente de onde você convive, independente das ações das pessoas, você tem que dar testemunho de Deus na sua vida. Você precisa glorificar a Deus, e que outros, como Paulo está dando testemunho da igreja de Roma, a fé de vocês é proclamada no mundo. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. E aqui, irmãos, tem mais uma lição para nós. Olha o que Paulo diz: porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. Lembra que eu falei que os judeus tinham salvação muito pessoal, eles não dividiam nada com ninguém? Paulo está dizendo aqui totalmente o contrário. Sabe por que Paulo queria ir a Roma? Porque ele queria repartir dons espirituais com os irmãos. Irmão, você recebeu o dom de Deus, você recebeu talentos de Deus. E o que você tem feito com esses talentos? O que você tem feito com aquilo que Deus colocou na sua vida? O que é que você tem feito com aquilo que Deus te deu? Você tem usado só para você? Seja o dom da palavra, seja, quem sabe, Deus te deu uma voz abençoada, e talvez você tenha só cantado onde te pagam para cantar. Não, distribua, reparta. Pessoas podem ser abençoadas pela sua vida, pessoas podem chegar a Deus através dos dons, dos talentos que Deus te deu. Ah, mas eu só tenho, não sei fazer outra coisa a não ser ajudar ali na organização do templo.
Quantas pessoas poderão chegar aqui um dia, só simplesmente pela organização do templo, gostar do ambiente e ficar e receber Jesus Cristo? Você está dividindo aquilo que Deus te deu. Não faça somente pensando em você mesmo, mas pense na glória de Deus, em abençoar outras pessoas. Ah, mas o que eu faço é pouco. Para você pode parecer pouco, mas se você coloca diante de Deus aquilo que Deus colocou em você, Deus faz isso frutificar, engrandecer, através do poder de Deus, porque é Deus que faz em nós tanto querer quanto efetuar. O que você tem foi Deus que te deu, então reparta. Paulo queria ir em Roma, para quê? Para distribuir dons espirituais. Olha, eu quero repartir com vocês o que tenho, para que vocês sejam mais fortalecidos ainda. Paulo está dizendo isso, esses detalhes chamam a atenção. Às vezes nós lemos a Bíblia, esquecemos dos detalhes, mas esses detalhes são importantes na leitura bíblica e no entendimento. E Paulo vai dizer então no versículo 16, já citei aqui: pois não me envergonho do Evangelho de Deus, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele não exclui aqui o judeu, para quem primeiramente foi dado a conhecer quem é Deus, o plano de salvação, a lei foi dado aos judeus. Ele diz aqui, primeiro do judeu, mas não para aí, e também do grego. E aí no versículo 17 diz assim, ó: porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, justo viverá da fé. E eu queria parar com você nessa palavra também, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Paulo, se você ler todo o capítulo, toda a carta aos Romanos, ele vai por diversas vezes falar isso. E aqui eu parto para o final dessa mensagem que Deus colocou no tempo que me foi estabelecido. Paulo diz, olha, porque a justiça de Deus se revela de fé em fé. Quando Paulo fala no capítulo 6, deixa eu ler aqui para eu não citar errado, o último versículo do capítulo 6 aos Romanos, né? Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que tem a ver com o versículo 17, porque a justiça de Deus se revela de fé em fé. Paulo vai dizer na carta aos Romanos, irmãos, que o pecado, ele traz uma recompensa. Quando Paulo diz assim, o salário não é recompensa de quem trabalha. Você trabalhou o mês inteiro, você tem o direito de receber a sua recompensa, o seu salário. Porque o salário do pecado é a morte, ou seja, é uma recompensa. Você vai receber porque merece. Eu trabalhei o mês inteiro, tenho direito. Se não me pagar, tem leis que te defendem. Você vai procurar um advogado, esse advogado vai te orientar, vai te ajudar, você vai receber, porque é um direito. E Paulo vai dizer que o direito, a recompensa do pecado é a morte. Mas graças a Deus que o texto não termina aí, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Percebe que aquilo que nos traz a reconciliação com Deus não é uma recompensa, não é salário. Paulo não diz assim, mas o salário de quem é bom é a vida eterna. Não, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Paulo ainda diz aos Efésios, né, que a salvação é um dom de Deus, e não vem de nós, não vem das obras para que ninguém se glorie, não vem daquilo que eu faço, porque senão seria um mérito humano a salvação. Talvez você tenha buscado pelos seus méritos a salvação, e é por isso que você está se afundando. Talvez você tenha feito rituais, você tem feito campanhas, talvez você tenha feito promessas, procissões. Enquanto você buscar salvação por méritos, você não vai encontrar. Você precisa reconhecer que existe um Deus no céu e que somente pela fé nele você pode receber salvação. O salário do pecado é morte. Recompensa daquilo que você faz de ruim é a destruição.
Mas se você abrir o teu coração nessa noite, deixar Cristo entrar dentro de você, a Bíblia diz que é um dom. Se é dom, não é recompensa, é um presente. Você não recebe um presente por méritos, não. Você recebe um presente porque quem está te dando um presente achou por bem te dar. Não era obrigatório te dar um presente, não. A pessoa te achou de algum momento ali que deveria te dar fazer um benefício a você e vai te dar um presente. Isso é dom. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito de Deus é vida eterna. Por que estou dizendo isso? A Bíblia diz porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Somente o Evangelho pode te levar à salvação. Justiça de Deus não é mérito, senão não seria justiça de Deus. A justiça de Deus, ela é sem mérito nenhum. A Bíblia diz que Deus tomou o meu lugar, tomou o seu lugar. A morte que deveria ser sua, ser minha, Jesus tomou em si e levou. Isaías diz porque Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre Ele, sobre Jesus Cristo. Então Jesus Cristo nos torna justo pelo ato da sua morte e ressurreição. Com a ressurreição de Cristo nós nos tornamos justos. Nós só temos a oportunidade hoje de ter salvação por meio de Jesus Cristo. É através dele. A Bíblia diz, Paulo vai explicar aos romanos isso também, você pode ler com calma, que aquele que está morto está livre da lei. Ele cita no capítulo 7 da carta aos romanos, o exemplo da mulher casada e a mulher que é viúva. Paulo diz, olha, assim como a mulher casada está presa ao marido pela lei, enquanto esse homem vive, de maneira que se for de outro homem será considerada adúltera, assim também é a lei. Você não podia ser de outro enquanto não houvesse morte, mas você já morreu com Cristo. Você que aceitou Jesus, você agora vai morrer com Cristo, vai ressuscitar com Ele. Uma vez morto para o pecado, você está livre da lei. Você pode ser de outro, você pode ser de Jesus Cristo agora, não por mérito, mas por fé, porque essa morte é por fé. Eu aceito Jesus no meu coração, eu entendo que as minhas obras não me levarão à salvação. Eu recebo então a obra de Cristo na minha vida, recebo o sangue de Cristo em mim, acredito que Ele é poderoso para purificar a minha vida. Então você morre para o pecado, está livre da lei e da condenação, e agora livre para ser de Jesus Cristo. Isso é salvação, não é mérito, mas é um dom de Deus para a sua vida. Não são as suas atitudes que te salvarão, mas a sua fé no sacrifício vivo de Cristo. Assim como Cristo é eterno, a salvação que Ele promoveu também é eterna. Aceite essa salvação na sua vida e seja justificado pela fé, pela fé. E aí, para finalizar, Paulo vai dizer aqui ainda, gostaria só de ler isso aqui e terminar esse pensamento com vocês nesta noite. Se você puder, abre comigo agora no capítulo 2, aí é o próximo capítulo, né? Se você não saiu do capítulo 1 ainda. Capítulo 2, o verso 4, olha o que Paulo nos revela aqui. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando a bondade de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que te leva ao arrependimento? Por Deus ser bom, isso vai te levar ao arrependimento. A bondade de Deus te leva ao arrependimento. E quantas pessoas colocando Deus na parede, dizendo, se Deus fosse bom, porque a Bíblia está dizendo que essa bondade é que te leva ao arrependimento. Aceita essa bondade de Deus na tua vida. Você é constrangido por essa bondade. Você não merece salvação, eu não mereço. Mas a bondade de Deus em enviar Jesus Cristo é que me leva ao arrependimento. Se você deseja receber a salvação de Deus, você precisa se arrepender. E você vai receber a salvação de Deus na sua vida. Paulo está dizendo isso, é a bondade de Deus. Eu sou constrangido
a ir aos pés desse Jesus Cristo, porque Deus é bom em todo tempo, Deus é bom na sua vida, Deus tem te guardado, e você está aí hoje, porque Deus te trouxe, Deus te fez parar aí, e ouvir essa mensagem. A bondade de Deus está te levando ao arrependimento. Você só precisa entender isso, abrir o seu coração e deixar que Ele entre dentro de você. Deixe os seus caminhos, deixe as suas atitudes, elas não te levaram a nada até agora. Você está de mal a pior, mas a bondade de Deus nessa noite te leva à salvação. Você precisa te arrepender, você precisa se arrepender. E aí Paulo vai dizer aqui de novo que recompensa é para o pecado te leva à morte. Mas existem, olha o que Paulo diz aqui, se você puder, continue lendo comigo. Mas, o versículo 5, mas por que ser teimoso e ter um coração impenitente? Você acumula contra si mesmo a ira de Deus. Para que ser teimoso? Paulo diz, pare de relutar contra Deus. Você está ajuntando para si mesmo a ira de Deus. Essa ira não foi ainda revelada, mas será. Se você não aceitar a mensagem pura da salvação, a ira de Deus virá sobre você. Por que ter um coração teimoso, um coração impenitente? Você está acumulando ira para si mesmo. O verso 6 diz assim, que Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. E aí Paulo vai fazer um paralelo aqui. Ele fala de retribuição de ira, mas ele começa falando da vida. Ele diz que aqueles que receberão vida eterna são os que perseveram em buscar o bem, em provar a glória e honra, em a incorrupção. Existe recompensa para aqueles que aceitam a Jesus, vida eterna aos que perseveram em fazer o bem e provam glória, honra e incorrupção. Mas ele fala que tem indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes a verdades e obedientes à iniquidade. E ele vai reforçar isso parece ser natural naquilo que Paulo está escrevendo, e outros pontos da Bíblia, ele reforça o mesmo assunto, para ficar gravado no coração do leitor. Ele vai dizer assim ainda, tribulação e angústia. Para quem são tribulação e angústia? Sobre toda a alma do homem que faz o mal. Aí eu te pergunto, você tem como parar de fazer o mal pelas suas atitudes? Por isso que salvação é fé. Aceite Jesus Cristo no teu coração pela fé. Em Deus então vai te livrar de fazer o mal. E aí você não vai ter como recompensa a tribulação e angústia. Mas graças a Deus, Paulo termina dizendo, glória, honra e paz a qualquer que faz o bem. Não é isso que você está buscando na sua vida? Paz no seu coração? Você só alcança se deixar Cristo entrar na sua vida. Se Cristo entrar dentro do teu coração, você terá a verdadeira paz que somente Deus pode dar. Jesus Cristo disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Jesus Cristo, Ele veio para a salvação de todo aquele que crê. E você está procurando salvação, você está procurando libertação deste cativeiro que você está vivendo. Quem sabe você está afundado nas drogas, no álcool, em um relacionamento que está te levando à destruição. Quem sabe num vício que você não consegue vencer, mas você entrou nisso porque você buscava uma salvação, e você foi enganado talvez por uma filosofia de vida, e aqui você tem a verdade que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Como eu comecei dizendo, essa salvação ela foi projetada para você, guardada, mas que foi revelada agora no Novo Testamento. Uma salvação pura e simples, da qual você precisa simplesmente abrir o teu coração. Talvez por ser tão simples, é que as pessoas fogem, questionam, não pode ser só isso, só eu aceitar Jesus, é muito pouco. Tem religiões falando que eu tenho que me dilacerar, outras falando que eu preciso cumprir um ritual. Não é possível que o cristianismo seja tão simples assim. Deus é simples,
E Ele te traz essa simplicidade. Venha como estás. Faça uma prova com Deus. Receba Ele hoje na sua vida. Provai e vede que o Senhor é bom. Se você não provar, você nunca saberá do que estou falando aqui. Que essa mensagem possa estar ardendo no teu coração. E que ao ouvi-la você sinta desejo de receber esse Deus. E eu digo para você que é simples. É só você pedir: Senhor, entra na minha vida. Entra na minha vida, na minha história, Senhor. Até hoje eu lutei com as minhas forças, mas a partir de hoje eu entrego o meu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, o salmista diz, Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Mas você precisa confiar. Deleitar em Deus é a ideia da criança. Gosto sempre de fazer esse paralelo, e é o que você tem que fazer hoje. É a ideia da criança, uma criança de colo. Ela está no colo, no braço dos pais. Ela não está preocupada se vai cair, se tem chuva, se tem conta para pagar. Ela simplesmente deleita-se nos braços de uma mãe, de um pai. Uma criança recém-nascida, uma criança de braço. E aí diz assim, olha, deleita-te no Senhor. Entrega ao Senhor. Mas o que vai ser dos pecados? Entrega a sua vida ao Senhor, não fique preocupado com isso. O que vai ser da minha história? Deleita-te no Senhor, não fique preocupado com isso. A salvação é simples assim. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Paulo está nos revelando essa salvação. A justiça de Deus se revela de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. A salvação é por meio da fé. Não tente buscá-la por seus meios. Mas eu não compreendi bem direito isso, não tente compreender. Quando você vier a Cristo, essa mensagem vai sendo cada dia mais descortinada no teu pensamento. E você vai continuar glorificando a Deus e se fortalecendo cada dia. Não tente entender, mas aceite por fé essa salvação. Deus reservou para você essa salvação, foi projetada para você, porque Ele te ama. Entrega o teu caminho hoje ao Senhor. Hoje é um dia aceitável. Se você abrir o teu coração, Deus entra na tua vida e muda a tua história, e você vai ter paz, alegria que só o Senhor Jesus Cristo pode dar para você. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, e que você possa receber Jesus Cristo hoje ainda. Hoje é o tempo aceitável. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.